Nesse vídeo eu vou te dar uma dica prática de como você pode se sair bem na hora da sua audiência trabalhista. Vou te mostrar algo que você pode fazer para tentar, vamos dizer, matar aí a testemunha da outra parte, que é o que a gente chama de contradita de testemunha. Vou te falar aqui um caso prático que aconteceu comigo, que eu consegui fazer a contradita dessa testemunha e deu certo. Se você não me conhece, meu nome é Thiago, sou jovem advogado, eu criei esse canal com o intuito de falar do início da advocacia, dou algumas dicas, falo um pouco do meu desenvolvimento, falo algumas coisas que estão dando certo, que não estão dando certo, para ajudar você que, assim como eu, está iniciando na advocacia na cara e na coragem, sem ajuda de ninguém, sem ajuda de nenhum padrinho. Sei que aqui tem vários conteúdos que vão te ajudar. Então, se você não sabe, na audiência trabalhista, que é a área que eu atuo, tem um mecanismo que você pode, vamos dizer, que fazer com que o juiz desconsidere aquela testemunha e não pegue o depoimento dela, que é o que a gente chama de contradita. A contradita tem previsão no artigo 457 do CPC, que fala assim: antes de depor, a testemunha será qualificada, declarará ou confirmará seus dados e informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo. Parágrafo 1º. É lícito a parte contraditar a testemunha, erguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspensão, bem como caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou testemunhas, até 3 apresentados no ato e inquiridas em separado. Sobre os motivos para você arguir a incapacidade e a suspensão ou impedimento, neles você pode encontrar no artigo 447 do CPC. Então, o primeiro ponto que é interessante a gente mencionar aqui é qual o momento, né, da contradita. Eu sempre tive essa dúvida e vendo nos vídeos no YouTube, perguntando também para outras pessoas, né, que nesse período que eu fiz as minhas primeiras audiências eu trabalhava no escritório de advocacia, e aí eu fui perguntando, vendo essas experiências, e não tem assim uma previsão, não fala realmente na lei qual o momento específico para você fazer essa contradita, mas na prática eu costumo fazer assim que eu vejo que é a testemunha que eu estava esperando, ou que eu fico sabendo que aquela testemunha pode dar certo a contradita. Então geralmente eu espero ela chegar, já vejo que a pessoa receba a confirmação e já falo: excelência, pela ordem, gostaria de contraditar a testemunha. A doutrina tem um entendimento que o momento da contradita é entre a qualificação e aquele juramento, né, que ela está prestando um depoimento ali, tem que falar a verdade. Então, entre esse momento, você tem que fazer sua contradita. E aí eu vejo que a pessoa já informa a contradita logo para o juiz. Se for uma audiência presencial, tem aquela coisa que você está vendo, né? Você vê a testemunha, você pode falar com o seu cliente, se ele conhece aquela pessoa, se a pessoa é amiga da outra parte, se a pessoa tem algum cargo de confiança. E aí, né, nesse momento, dá para você se preparar. Mas quando é online, muitas vezes a gente só sabe ali na hora quando a pessoa vai entrar no vídeo. Isso é bem comum acontecer, então quando você estiver na audiência online, tente ver se ele te responde ali rapidamente, para que na hora que ele vê que é uma pessoa que é um amigo de confiança, interessante também você deixar sempre ele avisado, né, vocês combinarem isso, para ele te avisar e você ser rápido. E aí na hora que você vê que é aquela pessoa, você pede pela ordem, fala que quer contraditar a testemunha. Outra coisa que eu sempre faço e me ajuda bastante é olhar os processos que aquela empresa tem. Empresas que não é a primeira vez que está sendo processada. Se for uma empresa que não tem tantos processos ou não tem nenhum processo, vai dificultar, você não vai conseguir fazer. Empresa ali de pequeno, médio porte, geralmente são as mesmas pessoas que vão fazer a audiência. O preposto geralmente é um empregado que trabalha lá, algum gerente, algum cargo de confiança. E aí tem um advogado, também um advogado é o mesmo. O que aconteceu comigo foi que nesse processo que eu contraditei essa testemunha, eu dei uma pesquisada antes para ver se essa empresa tinha outros processos. E aí vi que a empresa tinha uns 4, 5 processos, e aí eu fui olhar as atas de audiência desses processos. E aí eu reparei que sempre era o mesmo advogado e o mesmo preposto e as mesmas testemunhas. E uma dessas testemunhas estava envolvida no meu caso, que tinha a ver com assédio moral. Ela era uma das pessoas que estavam envolvidas que tinham praticado assédio moral contra a minha cliente. Então, sabendo disso, se ela foi nesses 5 processos, a chance dela ir no meu processo era bem grande. Então, na hora que ela entrou, eu já sabia quem era, já sabia o nome dela, e na hora que ela entrou, eu já falei: excelência, pela ordem, queria contraditar a testemunha. E aí o juiz falou: qual motivo, doutor? Eu falei: primeiramente, ela está envolvida no caso de assédio moral, ela é uma das pessoas que tem envolvimento. Fora isso, ela é gerente da loja, ela tem cargo de confiança, ela tinha um poder, ela que fazia a contratação e a demissão dos funcionários. Aleguei isso também. E querendo ou não, que ela tinha interesse na causa, porque se fosse comprovado que ela praticou realmente o assédio moral,
isso poderia até prejudicar ela. Então, e aí o juiz analisou e falou: realmente, doutor. Aí até perguntou para ela: fulano, você tem interesse na causa? Tem interesse que a empresa ganhe? Ela falou: tenho. E aí o juiz contraditou, aceitou minha contradita e não considerou o depoimento dessa testemunha. A empresa depois trouxe outra testemunha, mas ele também não ajudou tanto a empresa. Essa primeira testemunha eu consegui contraditar ela tranquilo, porque eu já meio que sabia quem é que ia falar lá naquela hora, naquela audiência. Apesar de ser online, eu já estava meio que preparado. Outro ponto interessante é na apresentação da testemunha. No caso, na Justiça do Trabalho, você não precisa apresentar o rol de testemunhas antes do processo. Você pode levar a testemunha na hora lá, vai ter o risco dela não aparecer, lógico, mas também vai ter esse elemento surpresa para tentar pegar a outra parte desprevenida. Se você apresenta o rol antes, vai dar tempo da outra parte saber quem é essa outra pessoa, investigar a vida dela, e aí complica um pouco. Eu prefiro realmente só levar a pessoa na hora, mesmo correndo o risco dela não aparecer. Tem aquelas questões de empregados que trabalharam junto na mesma empresa, os dois entraram com o processo, e aí fica na dúvida, né, se um pode ser testemunha do outro. Em tese, né, não tem problema a testemunha já ter um processo contra a empresa. Então a súmula do TST é a 357, se eu não me engano, e não tem problema, o TST entende que pode, agora só não pode um ser testemunha do outro, que aí já se configura a troca de favores. Às vezes não tem outra alternativa, você leva rezando para que a outra parte não alegue a contradita. Então, por isso que é interessante você não apresentar o rol de testemunhas, porque não tem o risco da outra parte ver que essa outra pessoa já tem um processo contra a empresa, mas aí você já leva sabendo que isso pode acontecer e a chance do juiz contraditar é muito grande. Eu até tenho um processo recentemente que está acontecendo isso, e a gente está tentando ver se tem outra pessoa, porque corre o risco, né, de isso acontecer. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Se aconteceu também alguma coisa assim parecida, você tem outra dica aí, pode deixar o seu comentário aqui embaixo, a gente vai ter o prazer em compartilhar isso também. Muito obrigado se você ficou até aqui e até a próxima.